CPMI, vamos lá. Muita coisa para falar, né, Vivian? Enfim, o que a gente já sabe, vai ser um período difícil, isso vai drenar as atenções do país, do jornalismo, né? E é tudo que Pacheco e Lira querem, né, nesse momento, porque isso é poder nas mãos deles, né? Ter uma CPI, uma CPMI acontecendo no Congresso com um tema tão sensível para o país e para o governo é poder, porque acontece no Congresso a disputa política para a indicação de nomes, né? Os nomes são escolhidos em função do tamanho dos partidos e dos blocos partidários no Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado. E a gente está vendo muita movimentação, muito arranjo, né, que é justamente para que os partidos, né, para que governistas e oposicionistas, né, tentem ocupar o maior número possível de cadeiras nessa CPMI. Inclusive, teve agora um movimento bem recente do líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, que saiu de um bloco, foi para o bloco do PT, partidos que formam esse bloco junto com o PT, e isso garante uma cadeira a mais para o bloco governista, né? Então, a gente ainda vai ver esses arranjos aí até a indicação final dos nomes. Claro que a disputa maior é para a indicação de presidente e relator, né? São os cargos absolutamente chave, porque eles determinam, eles têm poder, né, para ditar o ritmo da própria CPI, CPMI, a pauta, quem vai ser chamado, quem não vai ser chamado, chama primeiro fulano, chama depois ciclano. Isso é muito poder, né? E onde tem poder tem disputa política, e é isso que a gente vai assistir. Seja como for, o que a gente está vendo até o momento, né, tudo indica que os governistas, os parlamentares governistas, terão maioria na composição da CPMI, o que é muito importante para evitar que esse instrumento tão importante que é a CPMI seja vilipendiado pelos parlamentares de extrema-direita e transformem aquilo ali num palco para mais discurso de ódio, né? Eles fizeram isso durante 4 anos, né, e querem retomar essa agenda e querem pautar o país, o governo, a imprensa, né, para esse discurso de ódio. É disso que eles se alimentam, né, desse ecossistema do ódio, da desinformação e das fake news, né? Agora, tudo indica que, por mais que a CPMI, de fato, vá drenar muita energia que deveria estar sendo usada ou deveria ser usada para outras agendas, né, se os governistas conseguirem manter esse controle, isso aí, vamos em frente, investigar e responsabilizar quem tem que ser responsabilizado, né, que são os extremistas e golpistas. Ontem, Cris, essa manobra do Randolph, né, de conseguir mais uma cadeira para o bloco governista, deu o que falar no Congresso, né? O Rogério Marinho, né, o líder do bolsonarismo no Senado, até ameaçou que o bolsonarismo, a oposição, não ia indicar nomes para a CPI, para a CPMI, ia tentar obstruir a CPMI de todo jeito. E um desses bolsonaristas, ouvido pelo blog do Valdo Cruz, do G1, disse que já tem gente se arrependendo dessa CPMI. Você acha que, pelo que você tem apurado e conversado aí em Brasília, dos bastidores do Congresso, já tem bolsonarista que já está levemente arrependido de ter proposto essa CPMI lá atrás? Eu não tenho dúvida em relação a isso, né? E é bom que seja assim, é bom que eles temam a CPMI, né? E que essa CPMI seja um tiro no pé deles, extremistas e golpistas, porque não adianta, seja qual for a versão delirante que eles tentem emplacar, não faz sentido, não fica de pé, não fica de pé. E é isso que a CPMI vai mostrar, não tenho a menor dúvida, né? Os parlamentares governistas saberão apontar as responsabilidades devidas. Então, é aquela velha história, o feitiço vira contra o feiticeiro, virará contra o feiticeiro, né? Claro que, dependendo, inclusive, dos nomes que sejam colocados pela oposição, né, pelos golpistas e extremistas, é sempre bom a gente lembrar
Claro que, dependendo dos nomes que eles conseguirem indicar para essa comissão, eles vão fazer muito barulho. Basta a gente lembrar, né, a CPI da Covid. A CPI da Covid, o Brasil, naquela pandemia, pessoas morrendo daquele jeito, e ainda assim, né, os governistas conseguiam ocupar a CPMI com discurso negacionista, conseguiam transformar alguns depoimentos que todo mundo esperava que, bom, agora vai ficar claro que o governo está a favor do vírus. A gente via, às vezes, eles mudarem, né, o rumo daqueles depoimentos. A gente precisa reconhecer isso. Eles são bons nisso. Eles são bons em manobras diversionistas, em manipulação, em golpe, etc. E pelos nomes que já estão sendo ventilados, tipo Hamilton Mourão, Eduardo Bolsonaro, quer dizer, se esses nomes realmente entrarem, vão dar trabalho, vão dar trabalho. Por isso mesmo, né, o deputado André Janones está fazendo campanha para ser indicado, e eu acho que é um nome muito importante nessa CPMI, o André Janones, porque ele conhece muito bem as estratégias de comunicação, de desinformação da extrema-direita, e ali dentro da comissão ele vai estar muito próximo disso, ele tem muita sensibilidade, né, para perceber para onde está indo o discurso da extrema-direita, para entrar com estratégias que combatam e que revertam, né, esse estrago que faz a manipulação da extrema-direita no mundo digital, né, nesse universo digital. Então, a presença do Janones, do meu ponto de vista, seria muito importante na comissão. Agora, sim, William, respondendo bem objetivamente a sua pergunta, acho que já tem muito extremista que percebeu que talvez tenha dado um tiro no pé. Chico, por favor. Cris, tem outras coisas aí para a gente dizer, né? Além da verdade ter sido exposta à luz do dia, transmitida para o país inteiro, a verdade do dia 8 de janeiro, né? E que já começava antes, aqueles crimes, porque é criminosa a ocupação de quartéis, tramando golpe, tudo isso que a gente viu, né? A missão em glória desses golpistas, desses deputados e senadores que apoiam o golpe de Estado, a missão será provar que aquilo ali era mentira, que aquilo ali, que eles não tinham nada a ver com aquilo. Isso já é dificílimo. Contrariar essa verdade exposta à luz do dia já é muito difícil. Agora, eu queria a sua opinião, que está aí convivendo mais de perto com o Congresso Nacional. Vai ser muito difícil você ter, de um lado, defendendo golpistas, gente como o Nicolas Ferreira, como o André Fernandes, como a Damares Alves, como o Eduardo Bolsonaro, e do outro lado você tem gente do tamanho, né, de um Randolfo Rodrigues, de um Contarato, e vai ficar muito difícil isso para eles, o próprio Renan, gente com tarimba, gente com informação e gente que está buscando vencer essas tentativas de golpe. Você não acha que esses dois times aí já não deixa essa turma em situação inferior? Você fala os governistas, esses que você mencionou, Renan, Contarato, Sim, Randolph. você tem um grupo de gente preparada para enfrentar uns tarados golpistas, né? E ainda tem gente do Centrão, viu, Chico? Ainda tem outros nomes do Centrão, como, por exemplo, o Alessandro Vieira, que pode ser que integre a CPI, a Soraya Tronic, outros nomes que nem são governistas, mas que, na verdade, devem se alinhar nesse antigolpismo, né, Cris? Não, São perfeito. democratas. Eu acho... Vai, Chico. Que são democratas, né? Então, esse confronto deixa os golpistas em situação muito difícil. Eles têm primeiro a missão de mudar a verdade. Depois eles têm a missão de enfrentar gente preparada, não é? E vão sendo desmascarados, vão sendo queimados. Eu acho que só tem... Isso, para mim, está nítido. A cada dia... Imagina o Flávio Dino, com a sua capacidade de verbalização, com seus raciocínios argutos e com o amor que tem no coração, sentado ali
para depor diante desse bando de imbecis. Imagina o que vai ser isso. Né? Quer dizer, não há como eles sobreviverem nisso. E as pessoas, a sociedade brasileira, muita gente que inclusive votou em Bolsonaro, já está de olho. Né? Eu conheço gente que fala assim, erramos. Vamos, né? Eu acho que não tem muito por onde sair, não. Agora, sem dúvida, quem ganha com isso também, e é bom ficar de olho, é Arthur Lira. É um Eduardo Cunha turbinado, viu? É um Eduardo Cunha turbinado. E esse homem ganha muito poder com essa CPI e com outras CPIs. Essa coisa meio mafiosa, complicada. Eu acho que vocês trouxeram justamente, eu acho que a gente conseguiu aqui rapidamente desenhar, né, os blocos de poder em campo nessa CPMI. Você tem os parlamentares governistas, você tem o bloco da oposição golpista e extremista, mas quem vai ser ali, quem vai determinar, digamos assim, o rumo da prosa, o ponto de equilíbrio, digamos assim, né, esse blocão, digamos assim, de parlamentares de centro, vamos dizer assim. Né? É uma definição muito ampla, ela é um guarda-chuva muito grande, onde cabe muita gente, cabe a direita democrática, cabe a direita fisiológica, né? O famoso centrão, mas eu não tenho dúvida que justamente são esses parlamentares, né? Alinhados aí, né, mais nessa linha de centro, digamos assim, são eles que podem levar a CPI para um lado ou para outro. Né? Quero crer que eles estarão mais alinhados ao governo, né? Não digo nem ao governo, ao anti-extremismo, né? Porque hoje é isso que a gente tem que deixar muito claro. Né? Eu acho que tal como foi na campanha do Lula, que reuniu uma frente ampla, este é um governo de frente ampla, né? Não é um governo do PT. É um governo, claro que o PT dá a linha, dá o comando, mas basta ver a composição do ministério. Né? Então, este espírito, digamos assim, da frente ampla é que tem que comandar os trabalhos nessa CPMI. Tem que ficar claro que nós ainda vamos precisar, por muito tempo, né, de ter essa clareza de que nós estamos lutando contra o extremismo, o golpismo, o fascismo, e que, portanto, a gente precisa dessas alianças. Uhum. E dentro da CPMI, essas alianças precisarão ser feitas. Né? Claro que tem um jogo de poder aí, e quando se trata de Arthur Lira, sempre entra o componente do toma lá da cá. A gente sabe disso, já comentamos isso aqui várias vezes. Né? É muito poder e ele vai cobrar um preço. Né? Mas isso faz parte do jogo político e da disputa política neste momento. Esta é a situação que nós temos. O importante é não perder de vista, né, que a gente precisa de alianças no campo progressista contra o extremismo. Isso vai ficar muito claro nessa CPMI e espero que o campo progressista como um todo, né, entenda isso, né, e que isso conduza os trabalhos da CPMI para que fique logo claro, né, quem é que joga contra o país, quem é extremista e quem é golpista. Isso precisa... esse tem que ser o norte da CPMI para que ela não se perca, né, nesse circo, né, midiático, que eu repito, eles são muito bons nisso, e é preciso contê-los, ter a capacidade de contê-los, né? Uhum. Porque, no final das contas, é claro, só para resumir muito rápido, é claro que a CPMI, como eu disse, vai drenar muita energia do país, né? Mas também ela pode ser até pedagógica para muita gente que ainda tem dúvidas do que é o extremismo e do que é o golpismo. Então, vamos para a CPMI e vamos mostrar, contar essa história, né? Em toda a sua linha do tempo, onde ela começa, onde ela termina. Né? Ela terminou entre aspas, no 8 de janeiro, mas tem que contar tudo o que aconteceu antes e que levou ao 8 de janeiro. Né? E tem os atos terroristas em Brasília na noite de 12 de dezembro, você tem
a tentativa de explodir bombas perto do aeroporto de Brasília, né? Você tem todo o discurso bolsonarista e o discurso do próprio presidente contra as eleições. Isso começou assim que Bolsonaro, desde o primeiro dia que ele botou o pé no Palácio do Planalto. Verdade, Isso precisa Cris. ficar claro.